Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Esse momento do culto, do chamado culto corporativo, né? Eu tenho ensinado aos irmãos aqui, a gente chama isso aqui de culto. Eu vou para o culto. Obviamente isso é uma expressão puramente cultural. Eu não vou para culto coisa nenhuma. Eu sou um culto. Então quando eu digo que eu vou para o culto, eu vou para um culto corporativo. Eu vou para um culto, todo mundo junto na igreja, cantando louvores. Cantar louvor é cantar a Bíblia, é cantar, exaltar a Deus, é cantar elogios a Deus, é cantar engrandecimento a Deus. É isso que é louvar. Louvar não é sinônimo de cantar, não. Louvar é sinônimo de dizer as maravilhas de Deus, de dizer os seus atributos, dizer as suas qualidades supremas. É isso que é louvar. E isso é feito na música. É isso que os levitas faziam para ensinar o povo. Muito bem. Hoje, na nossa cultura, louvar é sinônimo de cantar. Não é não. Por isso o salmista diz, é bom cantar louvores. O que é cantar louvores? Não, ele está dizendo, é bom cantar cantando. Não. Cantar louvores é cantar palavras que engrandecem o nome de Deus. É isso que quer dizer louvor. Muito bem, irmãos. Então, a exposição da palavra, a pregação, é realmente a parte mais importante do culto. Hoje o que chamam de culto, qual é a parte mais importante? Os louvores, os chamados louvores, os cânticos. Tem até só culto de louvor, adoração, não sei o quê, todo mundo mão para cima lá. Tem um bocado de espírito ali, menos o Espírito Santo. Não tem nada a ver, nada a ver. A parte importante do culto é a proclamação da palavra. Os cânticos edificam? Sim, se forem cânticos de louvor. As orações edificam? Sim, se forem orações efetivamente feitas no temor do Senhor e de acordo com a palavra de Deus. Oração que está em desacordo com a palavra de Deus é idolatria. Você está orando o que você quer, do jeito que você quer, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Isso é idolatria. Então vamos abrir a Bíblia em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas. Capítulo 13. Nós vamos ler os versículos de 6 ao 9. 4 versículos, 6, 7, 8, 9. Então os irmãos acompanhem a leitura, que diz assim. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu. Ele quem? O viticultor, o empregado do homem lá. Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos abençoe. Isso é uma parábola que o próprio Jesus proferiu, segundo Lucas escreveu. Não tem em outro evangelho, essa parábola só tem aqui no evangelho de Lucas. Embora haja um paralelo lá em Mateus, e eu vou falar sobre isso. Jesus contou isso aqui. A árvore está plantada aqui há 3 anos que eu vim aqui, essa árvore não deu um fruto. Pode cortar. Aí o viticultor, ou seja, o tratador daquela vinha, ela disse, Senhor, me dê 1 ano para eu tratar dela. Aí o ano que vem, se o senhor vier, aí o senhor pode cortar. Irmãos, nós vamos falar da longanimidade de Deus. Há certos trechos na Bíblia que são especialmente amados pelos crentes, ou ditos crentes. As tais caixinhas de promessa, aquilo é idolatria. De versículos da Bíblia, é idolatria. É um Deus que eu quero moldar segundo o que eu quero. Até os versículos eu escolho e faço aquela caixinha lá, só versículos agradáveis a mim. Isso é idolatria. Então há uns versículos que são uma maravilha. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia. Está na lei. Quando você vê isso dito na Bíblia, nos profetas, nos salmos, no Novo Testamento, eu já disse para os irmãos no estudo aqui, tudo que está na Bíblia, depois de Deuteronômio, já está na lei. Gênesis, Número, Levítico, Deuteronômio. Tudo, sabe o que é tudo? É tudo que está na Bíblia, a partir de Josué, já está na lei.
Está dito de uma forma desmembrada, está dito de uma forma explicada conforme o contexto, mas já está na lei. Não há nenhuma profecia dos profetas da Bíblia que não esteja contida na lei. Nenhuma. Nem o próprio Jesus está fora desse contexto. Ele foi prometido lá na lei. Muito bem, então, irmãos, é muito bom. Lá em Números está escrito isso. O Senhor é longânimo, que coisa linda. Grande misericórdia, que coisa linda. É verdade isso. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Tem vários salmos dizendo isso. Isso está lá na lei também. Está inclusive em Crônicas também. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a tua misericórdia se renova a cada dia. Lamentações de Jeremias, coisa linda. Ah, isso é muito bom ouvir isso. Porém, irmãos, é preciso lembrar, e dificilmente vocês vão escutar esse tipo de lembrança num púlpito. É preciso lembrar que, segundo as mesmas Escrituras, essa longanimidade de Deus tem limite. E não é difícil considerar essa verdade, irmãos, principalmente quando sabemos que todas as coisas provêm de Deus, para louvor da sua glória, tanto as boas quanto as más. Tudo provém de Deus. Quem pensa que o diabo não é de Deus está muito enganado. O diabo é de Deus. Quem pensa que o inferno é do diabo está muito enganado. O inferno é de Deus também. Quem pensa que os demônios não são de Deus está muito enganado. São de Deus sim. E estão de alguma forma dentro do propósito eterno de Deus. Não sei explicar isso. Nem a Bíblia explica, mas que estão. Como nós sabemos, irmãos, a eleição é de Deus. O chamado no tempo oportuno é de Deus. O perdão é de Deus. A justificação é de Deus. A adoção como filhos em Cristo Jesus é de Deus. A santificação no poder do Espírito Santo é de Deus. E a glorificação no último dia é de Deus. Quando dirá, vinde benditos para a glória do Pai que vos está preparada. Tudo é de Deus. Inclusive os que também ouvirão, ide malditos para o fogo do inferno que está preparado para o diabo e seus seguidores. Também é de Deus. E tudo isso acontecerá para a glória de Deus. Porém, irmãos, como a Bíblia também ensina, todos esses passos, ou todos esses, digamos assim, elementos da salvação como um todo, são de Deus? Sim. Mas há um desses aí que nós falamos aqui, a santificação do Espírito Santo é de Deus? Sim. Mas essa santificação é em nós e através de nós. Deus não opera no vácuo. Ele criou as coisas exatamente por isso. Então, a santificação, o trabalhar de Deus em nossas vidas e através de nossas vidas, tem que ser assumido como um trabalho nosso. Sou eu que luto para me santificar. É no poder de Deus. Sim, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, o poder é meu, mas o fazer é de vocês. No meu poder. Então, irmãos, nós temos que saber isso. A santificação é no poder do Espírito Santo? É Deus que me santifica? Sim. Mas quem executa isso, efetivamente, quem anda em santidade sou eu. Deus não precisa andar em santidade, Ele já é santo. Ele não precisa santificar, quem precisa santificar sou eu. Nós precisamos perseverar em santidade, envidando, lutando com toda a nossa força para fazer a vontade do Senhor e não a nossa. O que é que nós vemos nas orações? Que o Senhor faça a nossa vontade. Irmãos, isso é uma loucura, irmãos. Vocês sabem, eu cheguei aqui, acabei essa história de reunião de oração, isso é uma palhaçada. Isso é uma presepada. Isso é falta de conhecimento de Deus. Está no boletim aí dizendo qual é o ensinamento que tem sobre oração. O único ensinamento na Bíblia sobre como orar, quem deu foi Jesus. Ninguém mais deu qualquer outro ensinamento na Bíblia sobre como orar. Ou o que orar. Quem disse foi Jesus. Tá lá. Vá para o seu quarto secreto. Oração é algo muito íntimo, eu e Deus. É pecado então, pastor, orar reunido? Não, não é pecado. Depende qual é o motivo dessa reunião. Porque o que é que nós vamos orar? Lembra? Daniel e seus amigos oraram lá. Qual foi o motivo? Eles iam ser mortos. Todos eles. Pelo rei Nabucodonosor. Eles eram sábios.
E o rei mandou matar todos os sábios, eles iam ser mortos também. Venha cá, meus irmãos. Os três lá, Ananias, Azarias e Misael, junto com Daniel. Eu acho interessante que todo mundo fala em Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Por que dizem os nomes dos três rapazes nomes babilônicos? E o de Daniel não diz. Daniel também recebeu um nome igual aos outros. Ele também recebeu um nome igual aos outros. Mas todo mundo diz Daniel e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. Por que diz Daniel e seus amigos Misael, Ananias e Azarias? Que eram os nomes deles em hebraico. Já repararam isso? Daniel, todo mundo diz o nome de Daniel. Ele também recebeu o nome Beltesazar. Ele também recebeu um nome babilônico. E ninguém diz isso. Todo mundo fala em Daniel e os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. Interessante isso. Então eles tiveram um motivo para se reunir ali, orar e pedir a direção de Deus sobre o que é que eles iam fazer. E Deus deu a revelação do sonho a Daniel. Isso é diferente de reunir aqui para pedir para Deus resolver o meu problema no casamento, que eu criei o problema no casamento. Aí para Deus resolver o problema dos meus filhos desobedientes, que eu criei na desobediência. Para Deus me dar um carro e Deus não disse para você ter carro coisa nenhuma. Aí tudo desejos meus. Detalhe, muitos dos pedidos estão contrários ao que Deus disse que eu devo ter. O que foi que ele disse? Não buscai as coisas desse mundo. Não acumuleis tesouros aqui na terra. Jesus ensinou isso. Paulo ensina, buscai as coisas lá do alto e não as coisas daqui da terra. Aí eu me dando para querer as coisas daqui da terra e venho pedindo a reunião de oração. Isso é idolatria. Não tem nada a ver com Deus a história. Todas as reuniões de oração são assim, todas. Sem exceção. Um bando de pedichão de coisa a Deus. Detalhe, pedindo coisa que a Bíblia diz que você não deve ter. É interessante isso, né? Muito interessante. Pois é, então, irmãos, olhem só. Nós temos que prestar atenção nessas coisas. A santificação é nossa. É um trabalhar nosso. É de Deus em nós, mas é através de nós. Nós temos que lutar. E aqui estão postas algumas questões. Eu tenho que perseverar em santidade? Sim. Eu tenho que envidar todos os meus esforços para fazer a vontade do Senhor? Sim. E isso envolve testemunhar a salvação de Deus em mim para os não convertidos. Para os pecadores não convertidos. Muito bem. Aí algumas questões. Eu luto, vocês são testemunha disso. Quem está aqui comigo há 12 anos que nem Iremar? Eu luto aqui há 12 anos dizendo isso. Como é que eu vou falar de alguma coisa que eu não conheço? Como é que eu vou testemunhar de uma salvação que eu nem conheço? Eu sou de uma igreja, faço parte de uma igreja e penso que sou salvo. Como é que eu vou fazer a vontade de Deus se eu não sei qual é essa vontade de Deus? A ponto de eu vir para uma reunião de oração pedir algo que Deus proibiu. Pode um negócio desse? A maioria dos pedidos em reunião de oração, Deus proibiu aquilo. Você não deve ter aquilo. Você não deve buscar aquilo. A maioria. Vem pedir riqueza, vem pedir não sei o quê. É isso que a igreja ensina. Vem pedir para consertar meus filhos, que eu criei mal educados. Vem pedir para consertar meu marido, que eu sou uma grossa com ele. Ou pedir para consertar minha mulher, que eu sou um banana, não decido as coisas dentro de casa. É isso que acontece. Eu tenho 63 anos dentro da igreja vendo isso. E não é brincadeira, rapaz. O cara faz as besteiras dele e depois vem pedir para Deus consertar o que ele fez. Quem tem que consertar é você, meu amigo. Arrependa-se, mude. O cara não tem coragem de mudar. Aí quer vir pedir, continua no pecado e quer vir pedir para Deus consertar a vida dele. É brincadeira, é isso, reunião de oração, todas são assim. Não há arrependimento. Sem arrependimento, meu amigo, não tem conversa com Deus. Não existe conversa com Deus sem arrependimento. Lembra de Israel? Sua longanimidade, até ele quebrar o pau e matar todo mundo, deixar só o remanescente. Quantas vezes aconteceu isso na história de Israel? Valeu o Velho Testamento que você descobre. Quantas vezes Deus acabou com Israel? Deixou só o remanescente, aqueles que efetivamente se arrependeram e oraram a ele, como foi o caso de Daniel. Senhor, a ti pertence a justiça. Nossos pais pecaram, nós também. A ti pertence a justiça. Daniel era escravo na Babilônia. A ti pertence a justiça, Senhor, e a nós o ficar vermelhos de vergonha. Pois é, corar de vergonha quer dizer isso. Então, irmãos,
Como é que eu vou fazer a vontade de Deus se eu não conheço essa vontade de Deus? A vontade de Deus está aqui, revelada na Escritura Sagrada. Deus me disse, como Ele disse isso? Isso é comum os abestalhados hoje em dia, dito crente. Porque Deus me disse isso, Deus me falou não sei o quê. Como Ele disse isso? Como foi que Ele disse isso? Tudo coisa da cabeça das pessoas. Por quê? Por causa do ensinamento errado nas igrejas. O que Deus me disse está aqui, meu amigo. Não está em nenhum outro lugar. Se Ele continua dizendo coisa para você, então continue escrevendo Bíblia. Continue registrando na Bíblia. Deus disse isso, então escreva. Como Ele mandou a Moisés e mandou aos profetas. E Jesus mandou os apóstolos fazerem discípulos. Pois é. Escreva, continue. Interessante é que criticam o Papa porque emite lei que é igual à Bíblia. Ele pelo menos é sincero e emite as leis. A gente não emite nada e fica dizendo que Deus disse isso. Deus falou aquilo, Deus não sei o quê. Tudo papo furado. E o pior, a pessoa pensa que é verdade. Como é que eu vou fazer a vontade de Deus se eu não conheço essa vontade? Está na Bíblia. E por que eu não conheço a verdade? Porque eu não estudo. Nem tenho interesse em estudar. Mas digo que sou crente. Estou vindo para o culto no domingo. Essa é a realidade de quase 100% de qualquer igreja, de qualquer denominação. Jesus disse, poucos são os salvos. A porta é apertada, poucos entrarão por ela. O caminho é estreito, poucos andarão por ele. Quem disse isso foi Jesus, irmãos. Isso serve ou não serve? Está na Bíblia. Então quem é crente vai mostrar isso. Quem é crente vai mostrar que foi salvo realmente, que entrou nessa porta apertada, estreita, e que está andando nesse caminho estreito. É estreito o caminho, irmãos. Não é uma via pavimentada daqui para Campina Grande, não. A santificação é um processo muito difícil, na verdade impossível. Só se torna possível para aqueles que têm o Espírito Santo habitando neles. Só. Então preste bem atenção quem está ouvindo aqui. Se você tem dificuldades de obedecer a palavra, de fazer o que Deus disse, se tem dificuldade, costumeiramente o que você quer não é de fato o que Deus disse na Bíblia, coisa nenhuma. Nem você tem interesse em aprender o que Deus disse na Bíblia, coisa nenhuma. Meu irmão querido, que é a forma da gente dizer, você não é convertido. Simples e duro e terrível assim. Então clame a Deus por perdão, Senhor me perdoa. Faça como o salmista, Senhor me converte, eu serei convertido. Ensina-me, eu aprenderei. Agora ensina-me como? Você tem que estudar. Ninguém ensina quem não quer aprender. Então como é que eu vou aprender a palavra de Deus sem estudar essa palavra de Deus? Quantos anos eu estudo essa palavra? Minha mulher sabe o quanto eu estudo. E de vez em quando, meu Deus, eu não sei nada ainda. Eu tenho que aprender tanta coisa. Pois bem, irmãos, quando nós estudamos a palavra, essa parábolazinha que Jesus disse aqui, embora esteja registrada só em Lucas, como eu disse, ela tem um paralelo lá em Mateus. Já tem um paralelo. Segundo Mateus 21:19, lá é um relato de um fato ocorrido. Mateus está dizendo que eles iam andando com Jesus, passaram numa videira lá, Jesus procurou o fruto, não tinha, Jesus amaldiçoou a videira, ela secou na hora. Está lá escrito em Mateus, no capítulo 21, versículos 19 e 20. Os discípulos ficaram impressionados, inclusive, caramba. Entenderam? Caramba, meu Deus, que é isso? Como procurou um fruto, não tinha fruto, ele amaldiçoou a videira e ela secou na hora. É terrível. Esse é o Jesus bom e meigo que as igrejas dizem que ele é uma doçura de pessoa. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não mostra essa doçura e essa meiguice de Jesus, coisa nenhuma. Nunca passou uma pessoa mais radical nessa terra do que Jesus. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Esse é o meu Jesus. Esse é o Jesus da Bíblia. Então, irmãos, como dizer que há um paralelo entre esses dois trechos, o que eu li no início e esse que eu falei agora de Mateus? Se o que Lucas conta, ele diz que foi uma parábola que Jesus contou. E Mateus narra um fato ocorrido. Eles iam andando com Jesus e aconteceu
isso. Então, como é que há paralelo entre uma parábola e um fato real? Irmãos, há um paralelo. O paralelo é que nos dois casos fica claríssimo, que a paciência de Deus tem limite. Tanto no fato acontecido, Jesus perdeu, digamos assim, a paciência com a videira que era para ter fruto. Se ele foi procurar fruto nela é porque era para ter fruto, devia ser época de fruto. Senão você pode até duvidar do caráter de Jesus. Como é que eu vou procurar fruto numa época que essa fruteira não tem fruto e eu amaldiçoo a fruteira? Que Jesus é esse? Aí sim você poderia questionar esse caráter. Mas não, se ele foi procurar fruto na videira é porque era para ter fruto. E ela não tinha. Como não tinha, ele amaldiçoa. Reparem que a paciência de Deus, essa longanimidade maravilhosa, Deus é bom, é longânime, que coisa linda. O Senhor é longânime e grande misericórdia. Sim, doutor. A história de Israel nos prova que essa longanimidade terminou. Em várias ocasiões, ela terminou. A paciência de Deus, em várias ocasiões, terminou. Até Jeremias, coitado, orando pelo povo, Deus disse, não ore mais. Eu vou destruí-los. Jeremias insistiu, coitado. Deus já lhe disse, não ore mais. Eu vou destruir esse povo. Então, irmãos, só se fala do grande amor de Deus, da maravilha. Ai, que beleza, Deus é longânimo, Ele tem paciência. Deus é amor. Sim, colega, mas tem o outro lado na Bíblia também que ninguém prega. Deus é tudo. Não é só amor, Ele é ira também. Deus é longânimo, sim, mas Ele também é justiça. E se Ele não praticar a sua justiça, Ele não é Deus. Vamos considerar estas coisas, irmãos. Sabendo que Deus é eterno, que Ele já preparou todas as coisas de antemão, tudo Ele já preparou, seu amor nunca mudou, cantamos dagorinha aqui. Ele preparou todas as coisas desde a eternidade, princípio, meio e fim. Então eu tenho ensinado para os irmãos aqui no discipulado, no estudo da Bíblia que a gente tem feito aqui há mais de 4 anos, a gente vem na sequência. Deus não fez o princípio? Sim. No princípio, criou Deus, o céu e a terra e tal. Lá no Apocalipse não diz como é que será o fim? Sim. Não está afirmando lá como será o fim? Sim. Está afirmando. Muito bem. Entre o princípio e o fim tem o quê? Os meios. Ora, se Deus é eterno, anunciou o princípio, como foi que Ele fez, e já anunciou o fim, como será, então esses meios são imutáveis. Se alguém puder mudar esses meios, poderia mudar o fim. O Deus que já determinou o início e já determinou o fim, também já determinou os meios. Que é o que nós estamos vivendo aqui. A gente não sabe como acontece, eu só sei que eu tenho que obedecer a Deus. E obedecendo a Deus vai dar certo. E obedecendo a palavra de Deus vai dar, ainda que dê errado. Deu certo na vida de Paulo, não foi? Mataram ele. Pois é, deu certo na vida de Jesus também mataram ele. Paulo aos Romanos, eu digo para vocês de vez em quando isso. Na carta dele aos Romanos, ele diz, bem sei que quando for ter entre vós, bem sei que quando for ter convosco, irei na plenitude da graça de Cristo. Como foi que ele foi ter aos Romanos, anos depois? Acorrentado para morrer. Foi ou não foi na plenitude da graça de Cristo? Foi. Só que os pregadores de hoje não têm coragem de dizer um negócio desse. Não é como que foi acorrentado para morrer, foi na graça de Cristo? Foi. O que é que se prega a graça de Cristo hoje? O bem bom para mim, bom emprego, boa casa, bom carro, bom não sei o quê. É isso que prego. Está errado isso. Isso é falso. É exatamente o contrário do que a Bíblia ensina. Então, irmãos queridos, o Deus eterno que fez o princípio e nos anunciou, que fez o fim e já nos anunciou como é esse fim, também fez os meios. Tá? O resto da Bíblia todinho é contando esses meios. O que foi que aconteceu com Israel em cada situação? Quem foi que ungiu cada rei perverso daquele de Israel? Deus. Quem foi que escolheu Pilatos para matar Jesus? Deus. E Jesus disse isso. Pilatos, você não sabe, não responde? Você não sabe que eu tenho poder para te soltar? Você é de besteira, rapaz. Você está aí porque meu pai te colocou aí para fazer isso mesmo. Faz logo o que tem que ser feito. Um linguajar bem paraibano. Pois é, irmãos, é tudo de Deus. Deus é Senhor absoluto da sua criação.
Como eu tenho dito para os irmãos, é senhor de uma abelha que produz o néctar, a coisa mais pura, um alimento mais puro que pode ter. Sim, ele é senhor também de uma cascavel que ele morde e você morre envenenado dentro de pouco tempo. Nós temos que considerar essas coisas, irmãos. Nós estamos exatamente nesse período do meio. O mesmo período vivido e relatado na história do povo de Israel, na parábola que nós lemos hoje, nesse ano que o viticultor pediu para o dono da vinha. Espere mais um ano. Deixa eu cuidar dela. Se ao final de um ano ela não der fruta, aí o senhor mande cortar. Pois é, mas nós estamos nesse período de um ano, digamos assim, só para a gente entender. Hoje nós temos as Escrituras para nos mostrar a história de Israel. Como Deus foi longânimo com o seu povo. Nós vemos isso 400 anos mandando os profetas chamar a atenção do povo. O que era que os profetas faziam? Todos eles, exceção de alguns casos especiais, acusavam o pecado do povo. Vocês abandonaram a lei de Deus. Chamavam o povo a arrependimento. Arrependei-vos. Prometia o juízo, se não vos arrependerdes, o Senhor acabará com vocês, virá o juízo sobre vocês. Quarto e último lugar, mas depois dele acabar, o remanescente ficará, o Messias virá, a renovação virá, a redenção virá. Todos os profetas ensinam assim. Jesus ensinou a mesma coisa porque ele era o cumprimento disso. Aquele Messias da restauração, pois era ele. Ensinou seus apóstolos vão fazer discípulos. Só do ide o quê? Não tem ide na Bíblia coisa nenhuma não. É indo. Assim como vocês têm andado, todas as nossas traduções estão erradas, todas. Assim, foi o que Jesus quis dizer para eles. Assim como vocês aprenderam comigo durante 3 anos andando, eles não tinham casa, não tinham lugar certo para ficar, eram andando pelos vilarejos, pela cidade pequena. Jesus era um camarada campesino, de cidade pequena. Ele só conheceu a cidade grande quando foi em Jerusalém, para morrer, praticamente. Ou quando foi lá, quando ele tinha 12 anos de idade e tal. Como todo judeu ia lá uma vez por ano. Mas foi só quando Jesus viu cidade grande. Ele andava está lá escrito, andava pelos vilarejos, pela cidade pregando e tal. Está escrito lá no Evangelho tudinho. É por isso que Jesus só fala de pescador, peixe, ovelha, pastor, videira, vindima. Por quê? Era essa a realidade dele. Uma realidade campesina, uma realidade de cidade de interior. Era essa a cultura de Jesus, era o meio que ele vivia. Paulo, soldado, Olimpíada, atleta, coroa de louros, não sei o quê. Essa era a realidade de Paulo. Paulo era um cara que vivia em cidade grande, cidade dele. Tarso era uma cidade grande. As cidades onde ele pregou eram cidades grandes, Corinto, Éfeso. Muitas delas eram cidades grandes. Então repare que a pregação de Paulo, os elementos usados por Paulo na sua pregação e no seu ensino, são totalmente diferentes dos elementos que Jesus usou. Por quê? Jesus falou da realidade dele, onde ele nasceu, cresceu e viveu. Paulo fala da realidade dele também, onde ele nasceu, cresceu e viveu. Mas a essência do ensino é a mesma. Então, irmãos, hoje nós temos as Escrituras para nos mostrar uma coisa e outra. O povo de Israel é a história da igreja, nós temos isso. Mostrando como Deus foi longânimo com o povo o tempo todo. E essa é a parte preferida de todo mundo. Porém, este mesmo ensino, este mesmo relato da Bíblia, também nos mostra que a longanimidade de Deus chegou ao fim, chegou ao limite. No momento em que ele julgou Israel e destruiu o seu próprio povo. Destruiu o grande templo de Salomão que ele mesmo mandou construir, mandando os detalhezinho, uma fitinha de ouro aqui, não sei o que ali, 3 botões não sei onde. Ele mandou todos os, depois ele destruiu. Um dia o irmão conversando comigo, eu disse, vamos destruir essa igreja que se associou ao shopping ali, Deus vai destruir aquilo. Questão de tempo. E você acha que Deus vai destruir a igreja dele? Digo, gente, ele destruiu o templo de Salomão, que era muito maior que a sua igreja. Era muito maior. Você acha que Deus vai destruir? Acho não, eu tenho certeza. Ele não destruiu o templo de Israel 2 vezes?
Nos destruiu com os babilônios, depois destruiu, acabou geral, e Jesus disse, nunca mais levantarão. Não ficará pedra sobre pedra. Com os romanos, anos 70, por que ele não pode fazer com a igreja peba daqui de João Pessoa? Só o que faltava. Então, irmãos, olha a falta de conhecimento de Deus. Não, Deus não vai destruir a sua igreja, não. Que igreja? Prédio. Tu acha que isso é igreja? Igreja somos nós. Igreja são as pessoas e não o prédio. Sou eu o templo do Espírito Santo. Ou não é isso que a Bíblia me ensina? A casa do Senhor. A casa do Senhor sou eu. Não é esse prédio. Mas a grande maioria dos tais crentes acha que a casa do Senhor é o templo, é o prédio. Ah, eu vou à casa do Senhor. A casa do Senhor sou eu, meu amigo. Você nunca entendeu nada. Olha, irmãos, Deus destruiu Israel, escravizou esse povo. Foi Deus quem fez isso. Portanto, muito embora a maioria das pregações de hoje só fale do Deus de amor, do Deus de bondade, do Deus de compaixão, do Deus de misericórdia, a palavra de Deus nos mostra claramente que a paciência de Deus com o pecado, mesmo no caso do seu povo eleito Israel, mesmo no caso do seu povo eleito igreja do Senhor Jesus Cristo, igreja dos apóstolos, no caso das igrejas dos apóstolos foram martirizados, queimados em poste por Nero, quase todos. Então, irmãos, a paciência de Deus, mesmo no meio do seu povo, nunca se estendeu indefinidamente, nem se estenderá indefinidamente. Essa paciência de Deus, essa longanimidade de Deus tem um termo. Um dia ele aplica a sua justiça. Como escreveu o salmista, Salmo 99, Deus é rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, tu executas o juízo e a justiça em Israel, em Jacó. O salmista sabia, tudo isso vem de Deus. Jó sabia, a mulher de Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre, homem. Ele disse, louca, por acaso receberíamos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Jó sabia que tudo que estava acontecendo com ele vinha de Deus. Quem é crente sabe. Quem não é crente, o que é bom vem de Deus, o que é mal vem do diabo. É isso que 100% das igrejas pensam. Pois não é não. O bem vem de Deus, o mal também. Ele é que sabe a dose que aplica, quando aplica, em quem aplica, ele é que sabe, de acordo com a sua palavra. Como o próprio Deus declarou através do profeta Ezequiel, saberão as nações que os da casa de Israel, atenção, por causa das suas iniquidades, foram levados ao exílio. Porque agiram perfidamente contra mim. Meninos, ensinei para vocês hoje de manhã o que é pérfido. É falso. Porque agiram perfidamente. Porque agiram falsamente contra mim. E eu escondi deles o meu rosto. E os entreguei nas mãos dos seus adversários. E todos eles caíram à espada. Quem foi que fez isso? Foi Satanás? Foi? Não, Deus está dizendo pelo seu profeta. Fui eu que fiz isso. A paciência de Deus tem limite, irmãos. Faz 12 anos que eu chamo esse povo dessa igreja ao arrependimento. Você não é nova criatura? Como é que não prova isso? Segundo a parábola que lemos, aquele senhor da vinha procurou fruto naquela videira 3 anos seguidos. Tempo suficiente para que essa árvore desse fruto, claro. Senão ele seria um imbecil e procurar fruto numa árvore que não era tempo de dar fruto. Não, ele foi procurar no tempo de fruto. Não tem. No outro ano, no tempo de fruto. Não tem. No terceiro ano, no tempo de fruto. Não tem. Corte essa porcaria daqui.
E o zelador, o vindimeiro, Senhor, deixa eu afofar a terra dela, botar estrume. Me dê 1 ano para eu cuidar dela. Tempo da paciência de Deus, 1 ano, no caso da história. Se ela não tiver, o Senhor pode cortar. Olha, irmãos, no caso real do Senhor Jesus, como eu disse para vocês, também a videira era para ter fruto. Senão, nós poderíamos questionar o caráter de Jesus. Como é que ele foi procurar fruto numa árvore sem ser época de fruto? É doido, é? Então, obviamente, se ele foi procurar fruto e não tinha, era para ter, digamos assim. Então, isso é só para mostrar. Palavra de Jesus sobre os falsos mestres, para os seus apóstolos. Ele disse isso. Pelos frutos os conhecereis. O que é frutos que ele está falando? É o seu comportamento, meu irmão. É a sua vida. Parábola do joio e do trigo. Senhor, espalharam o joio no meio do trigo. Quer que nós arranquemos? Nananina, não. Vocês não têm condição de arrancar, não. São muito parecidos. Deixe frutificar, que quando frutificar, vocês saberão quem é o joio e quem é o trigo. Está vendo? A única forma de você provar que é crente são os seus frutos. O que quer dizer seus frutos? A sua vida, o seu comportamento, as suas palavras, as suas atitudes, os seus negócios, o seu namoro, o seu casamento, a sua criação dos filhos, a obediência aos pais. Seu amor pela sua mulher. Amar a sua esposa não é opcional, é ordem. Não interessa se ela é boa mulher ou não é. Ame a sua mulher. Mulher, respeite seu marido. Não interessa se ele é bom ou não. Respeite seu marido, isso é ordem. Pais, cria os filhos na disciplina, na admoestação. A admoestação chama a atenção. Na admoestação do Senhor. Ah, mas hoje é diferente, pastor. Ah, então jogue sua Bíblia fora. Jogue sua Bíblia fora. Se hoje é diferente. Depois vem aqui me pedir para orar pelos seus filhos, como já aconteceu aqui em vários casos. Eu disse que você vinha aqui orar pelo seu filho, não disse? Há 8 anos atrás? Pois é, está aqui agora para você vir para orar pelo seu filho. Você criou seu filho no temor do Senhor? Não, então pronto. Eu vou orar para Deus lhe perdoar e lhe dar arrependimento. Irmãos, nessa parábola quando Jesus contou, na mesma sequência, e ele está tratando de pecado, ele chama a atenção dos hipócritas fariseus lá. No mesmo caso. Escuta aqui, seus hipócritas. Vocês estão pensando que aqueles camaradas que foram massacrados, por ordem de Pilatos, morticinho, na época houve, Jesus está dizendo, vocês pensam que aqueles que morreram eram mais pecadores do que vocês, é? Vocês estão pensando que aqueles que morreram no desabamento da torre de Siloé, morreram 70, não sei quantos lá, 18 pessoas, não lembro mais. Vocês estão pensando que os que morreram eram mais pecadores do que os que não morreram, é? Vocês estão muito enganados. Eu me lembro na época do tsunami, 300 mil pessoas morreram lá na Indonésia. O que eu vi de crente dizendo, olha, está vendo? Aquele povo é todo idólatra. Meu Deus do céu. Eu ouvi muito dito crente dizendo isso. Aquele povo é um povo todo idólatra, é tudo muçulmano, Deus matou todos eles. Ele pensa que esse cara, ele é melhor do que esse povo. Ou seja, isso que Jesus disse aqui, ele está pensando que ele é melhor do que esse povo lá que morreu no tsunami. Todos os pecadores, indistintamente, precisam saber que dependem da graça de Deus. Eu bato nisso o tempo todo e digo para vocês, eu sei a minha ruindade. Como diz o salmista, meu pecado está todo dia diante de mim. Eu sei o quanto eu dependo da graça de Deus. Então o pecador que não sabe disso não é crente, não sabe quem é Deus. Todos os cristãos, os ditos cristãos, mais do que ninguém, têm que saber o quanto precisam da graça de Deus. Tem que ter consciência disso. É preciso lembrar constantemente, Jesus está voltando. O ano que o vindimeiro pediu está terminando.
Eu já disse aqui, quem é o pai crente que hoje ensina aos seus filhos isso? Jesus está voltando, meu filho. Tome cuidado. Jesus está voltando. Quem é o pai que ensina os filhos essa frasezinha aqui? Provavelmente no mundo inteiro deve ter muito poucos. No mundo inteiro. Deve ter muito poucos pais que ensinam isso aos seus filhos. Meu filho, Jesus está voltando. Você está preparado? No mundo inteiro deve ter muitos poucos pais que ensinam isso aos seus filhos. E é um ensinamento bíblico. Nós estamos no tempo da longanimidade de Deus e ela vai acabar. O Brasil vai sofrer horrores ainda por causa dessa corrupção generalizada, prostituição generalizada. Agora é obrigado quase todo mundo a ser prostituto, pedófilo, homossexual, é praticamente obrigado no Brasil. Vai chegar já o tempo que vai ser obrigado. Assim, por lei você tem que ser homossexual. Vai já chegar. O Brasil ainda vai sofrer muito. Eu louvo a Deus porque eu já tenho mais passado do que futuro. Esses meninos eu tenho pena. Eu digo isso para ele lá, meus filhos, se firmem na rocha, porque vocês vão passar o diabo nesse país ainda. Não tenham dúvida, Deus vai pesar a mão sobre a nossa nação com força, como se diz, no tempo certo dele. Está terminando essa longanimidade. Um comício, numa manifestação política, um cara gritar em altos baixos, Jesus é gay, Jesus é travesti. A paciência de Deus vai acabar. O Ministério da Educação distribuindo livros, ensinando os meninos pornografia e homossexualidade. Meu Deus do céu, o Ministério da Educação distribuindo isso. Eu creio que poucos aqui já viram essa cartilha, esse livro distribuído. Quem lê vai ficar horror. Que é isso? Isso é o nosso governo ensinando as crianças. Eu vi as cartilhas. Então, meus filhos, é preciso a gente prestar muita atenção. Jesus está voltando. Ninguém diz mais isso não, caiu. Os apóstolos já diziam isso, pastor. 2000 anos, 18 hoje, e ele nunca voltou. Caiu no esquecimento. Precisamos dizer isso aos nossos filhos. Meu filho, o tempo da misericórdia de Deus, da longanimidade está chegando ao fim. Esteja preparado, meu filho. Lembra da parábola das 10 virgens? As que estavam preparadas e as que foram dormir? Como eu lembro do papai ensinando para a gente exatamente com base nessa parábola. Eu era criança, eu ficava me tremendo de medo. Eu ficava com medo até de dormir. Depois que ele ensinava a gente de noite, eu ia dormir. E agora? Se Jesus vier e eu estiver dormindo? Era isso que eu pensava. Eu vou ter que ficar acordado agora a noite todinha aqui. Criança não entende direito os ensinamentos, né? Ele projeta diferente na cabeça dele. Eu lembro, eu ficava apavorado. Então eu não vou dormir mais. Jesus tem que chegar, eu tenho que estar acordado quando ele chegar. Quem é que ensina isso para filho hoje, irmãos? Eu garanto para vocês, pouquíssimas pessoas no mundo inteiro. Porque o mundo está se descristianizando. A Europa, Ásia, da Europa para a Ásia, já vivemos, hoje ainda aqui é atrasado em tudo no mundo, hoje ainda vivemos a tal pós-modernidade. Lá eles já vivem o pós-cristianismo. Não tem mais cristianismo para lá não. Ou o cara não é nada ou é muçulmano. Negócio de igreja de crente, muito difícil. 2, 3, 4 igrejas, uma batista, uma presbiteriana, uma congregacional, juntam 10 irmãos para fazer um culto. Igrejas grandes, enormes, prédios riquíssimos, junta 10, 12 irmãos para fazer um culto. Isso que a gente chama de culto. Tá assim, ó. E a que tiver grande, cheia de gente, é do Benihim, desses pentecostais idiotas, a tal da prosperidade, não sei o que, teologia da prosperidade, ensinando o cabo tudo de bom e do melhor aqui nesse mundo. Ao contrário do que a Bíblia ensina. Buscai as coisas lá do alto. Não acumulei tesouros aqui nesse mundo. Jesus disse isso, meus irmãos. Isso serve ou não serve? Então, meus filhos, o tempo da misericórdia de Deus está chegando ao fim. Precisamos dizer isso para os nossos irmãos, para os nossos filhos. E
especialmente para os não crentes. A gente falar com o não crente, olha, você preste atenção, Jesus está voltando. Jesus é o Salvador. Se o cara entender isso, muito bem. Se não entender, pode deixar ele embora. Precisamos viver essa verdade. Como é que você está me dizendo isso se você não vive preparado para receber esse seu Jesus aí? O ímpio vai saber discernir isso na hora. Precisamos ensiná-lo aos nossos filhos. Precisamos lembrar essa verdade uns aos outros quando estivermos conversando, crente com crente. E testemunhar essa verdade em nossas vidas para os não crentes. O problema é que, como podemos ver nas igrejas, se isso não é dito nem mesmo para os não crentes, é a única forma de falar de Jesus para alguém é dizer isso. Olha, Jesus virá como juiz. Ele não virá mais como Salvador, como ele veio da vez passada, ele agora virá como juiz. Você se arrependa. Se você não tem Jesus como seu Salvador, essa é a única pregação eficaz para quem não é crente. Se você não receber Jesus como Salvador, se Jesus não salvar você, você vai para o inferno. Você sabia disso? Se nós fôssemos honestos, se nós fôssemos crentes de verdade, essa é a única pregação para quem não é crente. Arrependa-se. Foi essa a pregação dos profetas, foi essa a pregação de Jesus, antes dele João Batista, foi essa a pregação de Jesus, foi essa a pregação de todos os apóstolos. A pregação está em Atos. As pregações estão em Atos. Primeira pregação de Pedro. Quando os camaradas escutaram aquela pregação, e agora o que é que nós faremos? Arrependei-vos. Paulo, a pregação de Paulo o tempo inteiro em Atos. Arrependei-vos. Quando foi preso. Eu estou preso por quê? Qual foi o crime que eu cometi? Se eu cometi algum crime digno de morte, que me matem. Mas o que foi que eu fiz? Todos aí ouviram. Eu preguei arrependimento para a salvação, para perdão dos pecados. Paulo diz lá, foi isso que eu preguei o tempo todo. Por que eu estou sendo preso? Está lá em Atos. Cartas apostólicas não visam converter ninguém. Elas são cartas escritas para igrejas, para pessoas supostamente já crentes. São cartas disciplinadoras, discipuladoras. Não visam converter ninguém ali. Nenhuma das cartas apostólicas. Elas são cartas de ensino para igrejas. Aquilo não é escrito para o mundo, não. É escrito para a igreja. Essa história do camarada dizer a palavra de Jesus lá para a igreja de Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Isso é usado em missões. São uns idiotas. Isso não tem nada a ver com missões. Jesus estava falando para uma igreja. Ele não estava falando para o mundo. Irmãos queridos, acontece que se nós não vivemos essa verdade, não temos autoridade nenhuma para ensiná-la aos nossos filhos. Não temos autoridade nenhuma para discutir isso com irmãos da igreja. Eu não conheço você, eu não conheço sua vida. Então, se nós não vivemos essa verdade, que cara nós temos para ir pregar e ensinar para quem não é crente um negócio desse? O não crente vai discernir na hora, isso é um hipócrita. E vai dizer, ainda diz que é crente isso aí, ó. Ainda diz que é crente, ainda faz assim, ainda diz que é crente isso aí, ó. Tem com um papo furado aqui para cima de mim, eu não conheço a vida dele. Olha, meus filhos, embora nós tenhamos essa história muito bem contadinha no Velho Testamento, a história de Israel, como nós vemos ali que a longanimidade de Deus chegou ao limite, isso não serve de nada para nós. Como não serviu ao próprio Israel. 200 e tantos anos, 250 anos, 300 anos quase. Os profetas chamando a atenção a Israel, dividido, reino do norte e reino do sul. Veio o juízo de Deus sobre o reino do norte. A Síria acabou com o reino do norte. O reino do sul viu isso. Judá. Os profetas continuaram pregando para o Judá, o reino do sul, inclusive dizendo, olha o que aconteceu com o reino do norte. Sabe para que adiantou? Nada. Deus acabou com ele de novo e deixou o restinho na Babilônia, porque desse restinho viria o Messias. O reino do sul, do norte, ele acabou total. O reino do sul não. Por quê? Porque o reino do sul, que era o reino da tribo de Davi, da linhagem de Davi, viria o Messias. Por isso que Deus não acabou. Ficou lá o remanescente.
Pois é, irmãos. Isso adiantou de quê? 500 anos depois, chegou o Messias, conforme a lei, tudo direitinho lá. Eles não o receberam. Lembram? João, capítulo 1, versículo 12. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Que seus? Judeus. Seu povo não o receberam. Então, repare, meus irmãos, a palavra de Deus só é eficaz para esse remanescente, só é eficaz para os eleitos. Para quem não é, o pobre do idiota do pastor aqui vai ficar pregando 12 anos, 15 anos, 30 anos e não vai servir para nada. É isso que mata o pastor. Que nem os profetas sabiam também, que nem Jesus sabia. Eu sei que vocês não creem em mim. Jesus disse isso várias vezes. Isso é terrível, irmãos, para o profeta, para o pregador, para o pastor. Isso é terrível. Mas quem conhece a Bíblia sabe que é assim. Deus disse a todos os profetas, eu vou pregar para aqui. Pregue! Pregue, eu estou mandando pregar. Em Ezequiel, ele diz claramente, eles saberão que houve um profeta entre eles. Não esqueça, Ezequiel era profeta na Babilônia, era escravo também. Ele foi para lá escravo, profetizou na Babilônia. Mas, Senhor, eu vou pregar para esse povo. Eu estou lhe mandando para o meio de escorpiões. Pregue. Não tenha medo deles. Pregue. Por quê? Porque Jeremias já tinha dito que eles iam passar 70 anos lá, presos. Eles achavam que iam ser soltos logo, porque o nosso Deus... reunião de oração. O nosso Deus vai nos soltar. O nosso Deus não vai... Jeremias já tinha dito pela boca do Senhor. Vão passar 70 anos aí. Aí Ezequiel lá dentro disse, olha, construam casas, façam suas coisas aqui, que nós vamos estar conversando, rapaz. E Deus disse, pregue. Estou lhe lançando no meio de escorpiões. Não tenha medo deles. Pregue. Pois é, irmãos. Isso é terrível para o pregador. Pregar sabendo que a sua pregação não vai adiantar de nada. Mas vai sim. Tem um remanescente que vai ouvir. Tem um remanescente que vai ouvir. Sempre. Sempre haverá alguém que vai ouvir. Paulo, quando viu a prostituição de Corinto, a idolatria de Corinto, há livros de história que dizem que em Corinto tinha mais ídolo do que habitante. Por aí vocês calculam. E Corinto é uma cidade grande. Obviamente isso é uma hipérbole, mas há livro de história que em Corinto a cidade era tão idólatra que tinha mais ídolo do que habitante. É igual hoje, tem mais celular do que gente. Então, quando Paulo viu aquela prostituição, já tinha saído corrido de Atenas, onde ele falou e disseram, olha, ele estava falando besteira, cai fora daqui, ninguém quer te ouvir não. Quando ele chegou em Corinto e viu que a coisa era muito pior, ele quis ir embora. Aí Deus disse, não saia daí. Eu tenho gente aí. O pobre passou lá 1 ano e meio pregando para quem dizia que ele era insignificante. 2 Coríntios 10:10. Insignificante. Palavra pobre. Como é que pode isso? O cara dizer isso num apóstolo. Pois é, irmãos, então prestem atenção. Prestem atenção, irmãos. A história de Israel nos mostra que a longanimidade de Deus tem um tempo. A história da igreja, no início, nos mostra que a longanimidade de Deus tem um tempo. Obviamente não se está falando aqui de perda de salvação, isso é heresia. Quem Deus salvou, quem é que vai salvar? Quem é maior do que Deus? Se Deus salvou, quem é que tem poder para dessalvar? Se é que existe essa palavra. Se não existir, foi inaugurada agora. Ninguém há que seja capaz de condenar aquele que Deus justificou em Cristo Jesus. Nem Deus faz isso. Porque o que ele fez, como ele disse, eu juro por mim mesmo. Como não tem ninguém maior do que eu para jurar, eu juro por mim mesmo. O que eu prometi a Abraão, eu vou cumprir. Os desígnios de Deus são eternos, portanto imutáveis. Como o Senhor Jesus garante, ninguém arrebatará as ovelhas da mão dele. Aquele que o Pai me deu, ninguém arrebatará da minha mão. João 10:28. Então, irmãos, nós precisamos conhecer esse Deus. Nós precisamos conhecer os desígnios de Deus. Nós precisamos conhecer a lei de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, como nós lemos no Salmo aqui, cada versículo fala disso. Como? Pelo estudo, não há outro meio. Foi assim que Deus determinou. De vez em quando eu lembro para vocês uma frase idiota que é dita em púlpito. É dita em reunião de oração, cheia de pessoas, como Paulo mesmo diz lá a Timóteo,
Pessoas cheias de paixões, cheias de vontades, que aprendem e jamais chegarão ao conhecimento de Deus. É escrito na Bíblia isso, viu? Sabe por que ele está falando isso? Exatamente para essas reuniões condenadas por falsos mestres. Então, meus filhos, prestem atenção. Nós não estamos falando aqui de perda de salvação. Nós estamos falando de desobediência à palavra de Deus e que Ele mandará o juízo no tempo certo. A paciência dele esgota. Não é essa história da longanimidade de Deus. Sim, olha a história na Bíblia. Leia a Bíblia. Tem que ser através de um estudo diligente. Os apóstolos falam essa palavra, diligente. O que é diligente? Nos mínimos detalhes, como diz aquele homem humorista. É nos mínimos detalhes. É estudando, não é lendo a Bíblia, não. Olha, irmãos. Há irmãos lendo a Bíblia. Aí mandam perguntas para mim daquilo que estão lendo. Presta atenção, meu filho. Então eles mandam perguntas para mim daquilo que eles estão lendo. Aí quando eu leio a pergunta, digo, meu Deus do céu. O irmão não entendeu nada do que ele leu. Isso é comum. Quase todos os casos. Quem liga pedindo alguma informação, pastor, eu li isso aqui assim. Meu Jesus do céu. Quase todos os casos o irmão não entendeu nada. Isso é muito triste. Mas é o normal. Então tem que ser através do estudo, irmão. Se eu não estudar, eu não sei. Todo mundo aqui é estudante, a grande maioria aqui é formado, fora os meninos, e sabem que a gente tem que estudar para passar numa prova. Eu tenho que mostrar que eu aprendi esse negócio. Pois então, a Bíblia é muito mais ainda. A Bíblia é muito mais ainda. Por quê? Porque assim nós não corremos o risco de confundir a longanimidade de Deus no tratamento com os pecadores em geral com a sua misericórdia e graça salvadora direcionada unicamente aos salvos, às ovelhas de Jesus. No geral, Jesus diz, Deus manda sol sobre justos e injustos, manda chuva sobre bons e maus. O mesmo sol que faz a fotossíntese do plantio do irmãozinho na roça dele lá, feijão, arroz, seja o que for, é o mesmo sol que faz a fotossíntese na cannabis sativa, vulgo maconha, do Fernandinho Beira-Mar. Ou da papoula do Evo Morales, lá da Bolívia. É o mesmo sol, é a mesma chuva que irriga a terra que está plantado o feijão do irmãozinho crente orando a Deus. Pela chuva que caiu, que irrigou minha rocinha de feijão. É a mesma chuva que irrigou a roça do maconheiro lá. Então Deus manda a sua chuva sobre maus e bons. Deus manda o seu sol sobre justos e injustos. O que nós estamos falando aqui, a Bíblia trata é de salvação. A Bíblia trata do povo de Deus. Quem é de Deus e quem não é. É disso que a Bíblia trata. Então, meus filhos, prestem atenção. É necessário que se diga aos pecadores não convertidos que o tempo da longanimidade de Deus está chegando ao fim. E que hoje é dia de conversão. Hoje. Lembra? A Bíblia fala o tempo se chama hoje. Hoje é sempre hoje. Amanhã é hoje, amanhã. Depois da manhã é hoje, depois da manhã. O dia é sempre hoje. O tempo da longanimidade de Deus. Precisamos chamar os pecadores ao arrependimento. O tempo da longanimidade de Deus. Precisamos dizer aos crentes, irmãos de igreja, que tanto os crentes como os não crentes, se não apresentarem frutos de arrependimento, receberão juízo de Deus. Uns para a condenação eterna, e os que forem crentes, Deus pesará a mão sobre você do mesmo jeito. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. O tempo da longanimidade de Deus é o mesmo para crentes e não crentes. O dia que Jesus voltar, Ele voltará para todos. Não é só para não crentes, é para os crentes também. E Jesus mesmo diz, cada um dará conta das suas obras, das suas palavras. Todos nós, irmãos, estamos vivendo nesse ano
pedido pelo viticultor. Versículo 8. Lembra que nós lemos? O viticultor, porém, respondeu ao homem que mandou ele cortar a videira lá: Senhor, deixa-me ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Me dê mais um ano, meu Senhor. Pois é, irmão, nós estamos nesse ano. Falando de forma metafórica, nós estamos nesse ano. A terra continua a ser revolvida e colocado estrume nela, pela pregação do Evangelho, de evangelistas fiéis à Bíblia. Os que pregam dizendo, venha que Jesus vai lhe dar uma boa vida, são falsos pregadores que vão trazer falsos crentes, que vão compor uma falsa igreja. Essa é quase a maioria da situação do Brasil. Quase não, aliás, quase a totalidade, não é quase a maioria, é quase a totalidade das igrejas ditas evangélicas do Brasil. Essa é a realidade. Uma pregação falsa, que trouxe convertidos falsos, que compõem uma igreja falsa. Então, a terra está sendo afofada, o homem pediu um ano, eu vou cuidar dela, eu vou botar estrume, continua sendo. Para os não crentes, sendo pregado o evangelho do arrependimento por missionários fiéis, evangelistas fiéis. Para os crentes, pastor mestre, ensinando a palavra de Deus, chamando ao arrependimento constantemente, ensinando que nós dependemos da graça de Deus, precisamos fazer o que Ele mandou. Porque quando o Senhor vier, assim como evangelistas fiéis e pastores fiéis, quando o Senhor vier, não haverá mais jeito. Como a parábola das virgens, não haverá mais jeito. Não dá para pedir, me ajuda, me dá um pouco de azeite para minha lâmpada que apagou. Não há mais jeito. Estão lembrados? Ele virá como um ladrão. Esse como um ladrão, irmãos, não é que não tem nada a ver, não. É só para a gente saber que quando um ladrão vem, você não está esperando. É só isso. Ele virá no momento que você não está esperando. É só isso que quer dizer que ele virá como um ladrão. Já houve que me perguntar essa história do ladrão. Eu digo, ladrão não tem nada a ver com essa história. Isso é só para a gente ver que ele virá no momento que você não está esperando. É claro que o ladrão não vai no dia que você está esperando. Ele vai no dia que você não está esperando. Pois então, ou seja, ou você fica vigilante, como um pá, o raio aconteceu, não há mais jeito. Está dito também que eu virei como um raio. Então, irmãos, é assim, nós temos que estar vigilantes, cuidando de nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos, nossos afazeres, nosso trabalho, nosso namoro, tudo. Nosso lazer, nosso esporte, tudo. Temos que estar vigilantes. E se o Senhor voltar? Se o Senhor voltar agora, eu estou pronto. Nós estamos nesse ano de cuidado. Repito, raridade, mas há evangelistas fiéis. Raridade, há pastores, mestres fiéis. Avisando, o tempo da longanimidade de Deus está terminando. Jesus está voltando. Segundo a parábola, irmãos, vamos terminar. A figueira continua sendo cuidada. Ainda é tempo de dar fruto. Ao final do tempo, porém, se não der fruto, será cortada e lançada ao fogo, como está escrito, nós lemos. Irmãos queridos, por amor aos nossos filhos, irmãos queridos, por amor às almas perdidas, como crentes que vivem, ou pelo menos devem viver em santidade, em obediência à palavra de Deus, devemos proclamar essa verdade incessantemente. Incessantemente. Como crentes, esta é a nossa responsabilidade nesse tempo da longanimidade de Deus. Que Deus nos dê entendimento da sua palavra. Que Deus nos dê discernimento para julgar o tempo da sua longanimidade. Para julgar tudo que ouvimos em púlpitos e em púlpitos eletrônicos na televisão, só besteira, meu Deus do céu. Às vezes eu fico passando canal por canal, digo, meu Deus do céu, não tem um que se aproveite, é só besteira.
Pelo menos nas horas em que eu vejo. Não sei se tem alguma hora aí que eu não sei, porque eu vejo muito pouco televisão. Mas às vezes eu olho e fico passando assim, digo, meu Deus do céu, não tem um que se aproveite. Então que Deus nos dê discernimento. Lembrando, discernimento é fruto de conhecimento. Eu não tenho como discernir aquilo que eu não conheço. Eu só sei que uma pregação é falsa se eu conhecer a Bíblia. Se eu não conhecer, eu vou engolir aquilo ali como certo. Gilbar me mandou um vídeo hoje perguntando para mim, pastor, isso aí, mandei para ele, tudo besteira. Não se aproveita nada desse negócio, é tudo besteira. Deus agora é nosso empregado. Estou dizendo para você, o cara vai me dizer, pastor, eu sei que o senhor não acredita nisso. Não, eu acredito sim, pode me contar que eu acredito. Pois é, rapaz, minha mulher de oração firme, pastor, onde ela chega, Deus abre um estacionamento para ela na hora. Pode estar cheio de carro. Na hora que ela chega, um carro sai de pronto. Deus agora é flanelinha. Deus agora virou flanelinha do povo, é brincadeira. Então esse povo não sabe quem é Deus, rapaz. Esse Deus desse povo é um Deus servo nosso. Não é o Deus da Bíblia. Isso é uma loucura. E eles acreditam nisso. Eles acreditam nisso. Muito bem, irmãos. Então, que nós peçamos a Deus discernimento, lembrando que discernimento é fruto do conhecimento. Eu não tenho como discernir o que eu não conheço. Não tenho como. O cara bota 2 cobras na minha frente. Qual é das 2 a venenosa? Eu sei lá. Eu não entendo de cobra, não entendo de ofídio. Como é que eu vou saber qual é a venenosa das 2 ali? Eu tenho que saber. Se eu conhecer, eu digo, essa aqui, a venenosa. Essa outra aqui não tem veneno, não. Eu discerni, ou seja, eu julguei. Quem está certo ou está errado? Para eu saber disso, eu tenho que saber qual é o certo. Esse aqui que está certo. O outro está errado, obviamente. Então, irmãos, que Deus nos dê discernimento para julgar essas pregações tolas que a gente ouve e vê e recebe no zap todo dia, toda hora. Sob o título de pregação do Evangelho. Estão dizendo que estão glorificando a Deus? É claro que não. Já disse para vocês, a adoração errada é igualzinha à idolatria. Para que nós possamos realmente saber a longanimidade de Deus está chegando ao fim. Para que façamos a sua vontade, eu preciso estar preparado a hora que o meu Senhor voltar. Portanto, eu tenho que zelar pelo nome do meu Senhor. Eu tenho que fazer a vontade dele e não a minha. Para que a minha vida, através da minha vida, o nome dele seja louvado. Amém.